Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar dia. Hoje a gente vai falar sobre contratos futuros, especificamente o contrato futuro de índice e os juros dele. Tá? Então, começando esse vídeo vai um alerta. Se vai operar contrato futuro, tem que ter muito cuidado, é muito perigoso. Tem que conhecer bem o contrato que está operando, seja índice, dólar, ouro, algodão, boi gordo, café, tem que conhecer bem, tem que saber os valores envolvidos, tem que ter experiência no mercado financeiro, em bolsa, saber operar, já estar operando ações, compra, venda, operar vendido, operar comprado, saber fechar ordem. Tem muita gente que vem fazer curso comigo que não sabe operar, não sabe o que é um contrato futuro, não sabe quanto custa um contrato futuro e está lá boletando 5, 10, 20, 30 contratos. Não tem nem ideia que um contrato futuro de índice tem um valor de mais ou menos entre 20 e 30 mil reais. Se está operando aí 10 contratos, o valor pode chegar entre 240, 200, 300 mil reais. Se operar aí com 100 contratos, a gente está falando de 2 milhões e meio quase. As corretoras dão muita corda para as pessoas se enforcar, então tem que ter muito cuidado, tá bom? Então, o que é o contrato futuro? Ele é um acordo de compra e venda em uma data futura de um derivativo, moeda ou mercadoria. A cotação deriva de um outro investimento ou mercadoria e é possível lucrar tanto na valorização quanto na desvalorização dos ativos. Então, tu pode operar vendido ou comprado. Se tu acha que o ativo vai se desvalorizar, tu opera vendido. Tu não precisa ter ele para vender. Tu vende e depois tu compra ele mais barato, embolsando lucro. Acha que vai subir? Compra ele e depois vende mais caro, também embolsando lucro. Normalmente o valor, na maioria dos contratos futuros, já está disponibilizado no outro dia na conta, seja lucro ou prejuízo. Ele é considerado um investimento de altíssimo risco, ele é a Ferrari dos investimentos, então tem que ter conhecimento, tá? Novamente, mais um alerta. Então, nesse caso dos contratos futuros, o vendedor e o comprador eles se comprometem com a negociação de determinada quantidade de um ativo financeiro ou ativo real, pode ser bens tangíveis, em determinada data. O preço é pré-determinado no momento da compra. Ao operar no mercado futuro, o investidor terá resultados diários ajustados automaticamente todos os dias. O contrato futuro é um ativo muito volátil e considerado de altíssimo risco, de novo, para enfatizar. Não existem garantias que os preços irão se comportar como previsto, seja na análise técnica, análise fundamentalista. Inúmeras variáveis podem gerar impactos no valor do câmbio, commodities e índices, desde a política econômica até questões ambientais e climáticas. Quando sai uma notícia, qualquer coisa envolvendo aí, sai uma guerra, é bem complicado. Tem que ter cuidado e tem que entender o que está fazendo. Então, portanto, é preciso ficar claro que pode haver grandes lucros ou trágicos prejuízos. Em alguns casos, a entrega física do objeto negociado é necessária. Apenas uma pequena parcela dos contratos futuros tem liquidação física, poucos deles, tá? Então, como é que funciona na prática isso? A negociação começa quando alguém compra ou vende um contrato futuro. Entre as duas partes, é acordado o preço e a quantidade do bem em questão. No período entre a compra ou a venda e a data de vencimento, geralmente 1 mês ou 2 meses, os investimentos passam por ajustes diários, calculados automaticamente pela Bolsa de Valores. Quando a data de vencimento chega, é o momento de o comprador obter lucro ou arcar com o prejuízo do período. O cálculo é realizado por meio da soma dos resultados diários. Também é possível revender o contrato futuro antes do vencimento. Tu não precisa ficar com ele até o vencimento dele. Então, assim, o comprador passa a assumir o papel de vendedor. Os contratos futuros, a gente tem alguns tipos negociáveis. A gente tem o contrato futuro de dólar, contrato futuro de commodities, contrato futuro de ouro, contrato futuro de juros e os contratos futuros de índice, que é os que é a nossa ênfase aqui, tá? Então, por exemplo, o DIFUT, DIFUT, são acordos de compra ou venda da expectativa de taxa de juros de DI. O INFUT é o contrato futuro do índice Bovespa, então ele reflete o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? São as
as ações, as empresas que compõem esse índice. O Dolfut é o contrato futuro de dólar, e mais um exemplo, o BGI Fut, que é o contrato futuro de boi gordo. Então, para investir em contrato futuro, não é preciso dispor de todo o valor financeiro do contrato, apenas a margem de garantia. Ele é um tipo de ativo frequentemente alavancado, as pessoas não têm todo o dinheiro lá, operam com pouco, e é isso que torna ele mais arriscado. Permite que pessoas, que novatos, que não entendem do que estão negociando, o que é, ter grandes prejuízos. Tá? Ele é bidirecional, ou seja, o investidor pode apostar tanto na valorização quanto na desvalorização, operando vendido ou comprado. Então vamos lá de novo. Ó. Operar o contrato futuro exige muito conhecimento sobre o mercado financeiro, tem que entender muito de mercado financeiro, tem que entender muito de análise técnica, tem que estudar muito análise técnica, tem que ter uma boa tolerância ao risco e exige um perfil de investidor arrojado. Tá? Ele é utilizado tanto para especulação, comprar barato para vender mais caro, ou vender caro para comprar mais barato, quanto para fazer hedge. Fazer hedge seria fazer uma garantia, que é a real funcionalidade do nosso índice. Então o que acontece? Se está na expectativa que o Ibov, as ações vão subir, tu compra BOVA11, compra as ações, e aí tu vai fazer um hedge com o índice, tu vai entrar vendido em índice, porque daí se acontecer o contrário do previsto, tu mitiga os riscos, então o prejuízo é a metade. Claro, o lucro também vai diminuir, mas tu tem uma proteção a mais na carteira. Andando um, conforme esperado, encerra o outro. Deu prejuízo? Encerra ambos e o prejuízo é pela metade. Então é possível negociar câmbio, produtos, ações e até mesmo índices no mercado financeiro, como no Ibovespa. Tá bem? Então aqui, o que a gente tem aqui agora? Ó, a gente tem o contrato futuro de índice e seus juros. Nós vamos falar especificamente do WinFut, do índice. Então o que acontece? Um novo contrato, quando abre um novo contrato de índice, ele começa com mais ou menos 1% do Ibov de juros. Então se o Ibov está a 120 mil pontos, o novo contrato será os 120 mil mais ou menos 1% desse valor. Então esse novo contrato vai ficar em 121.200. Por que isso? Ele tem que ter esses juros, senão perde o interesse. As pessoas querem negociar com juros, tem que ter os juros. Senão, não tem o porquê existir o índice para fazer o hedge da carteira. Então, quando ele abre, ele tem a nomenclatura dele, Win, mais a letra vingente, que tem a tabelinha aqui, ó, com os meses, e o ano do vencimento. Então, ele pode ser, por exemplo, o nosso atual agora, ele vence em outubro, ele começou em agosto, vence em outubro e ele é WIN-V21. WIN, que é o ativo, V é o mês de vencimento, outubro, e 21 o ano. Ele sempre vence de 2 em 2 meses na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então a letra V, o WIN-V21, vai ter vencimento na quarta-feira mais próxima do dia 15 de outubro, lá pela segunda semana, entre a segunda e a terceira semana. Então como é que inicia esse contrato? Aqui a gente tem um gráfico com o desenho que mostra exatamente. No lançamento da letra nova, a gente tem um prêmio, que é esses juros, que é mais ou menos 1% do Ibov. No passar dos meses, dos dias, no período desses 2 meses, esse juro vai diminuindo, porque vai diminuindo o interesse, está chegando perto do vencimento. Então, em mais ou menos 2 meses, esses juros, esse interesse, chega em zero. Então a gente tem o prêmio para cima e o tempo lateral. E no exercício ele zera. Aí faz ou encerra o contrato, encerra a posição, ou faz a rolagem para a nova letra. Daí se está vendido, tem que comprar a letra antiga e depois vender de novo na nova. Tá bem? Então é isso. Não tem muito mistério essa parte, mas tem que entender bem essa parte se quer operar contrato futuro de índice. Entender essa questão dos juros, que ela é muito importante na hora da negociação. E confirmo, a maioria do
pessoal que vem fazer treinamento, curso comigo, não sabe o que é isso. Não sabe, não viu, nem imagina. Muitos nem sabem o que é o índice, estão lá negociando 50, 100 contratos. Aí depois dizem que 95% das pessoas que operam day trade, operam futuros, perdem dinheiro. Perdem dinheiro por quê? Porque elas não sabem o que é, acreditam aí no pessoal que ficam vendendo sonhos na internet, dizem que vai ganhar 500 mil reais num dia, e vai acabar perdendo. Até ganha isso, se ganha bem mais do que isso, mas vai levar um tempo de aprendizado, de estudo. Eu sempre falo que um advogado, um engenheiro, um médico, ele leva 4, 5, 6 anos para se formar, para começar a exercer a profissão. Por que as pessoas acham que no day trade, com um cursinho de uma semana, com muitas pessoas que ensinam que nem sabem o que estão ensinando ou o que estão fazendo, muitas vezes nem fazem conta real, estão mentindo, enganando, acham que em uma semana com um curso vão conseguir operar contrato futuro? Não vão se esborrachar, vão perder dinheiro, vão ficar devendo. Aí depois se machuca e fala, não quero nem saber do mercado financeiro. É isso que acontece. Então, só para ter uma ideia, para você que está operando e quer operar um mini contrato de índice, ele tem 1/5 do valor de IBOV. O contrato cheio, ele tem o mesmo valor de IBOV. Então, para te operar um contrato cheio do índice, o INDFUT, teria que ter, digamos que o IBOV esteja em 120 mil, tu teria que ter 120 mil reais lá na conta. Vai operar o mini contrato, é 1/5 desse valor. Então, se o IBOV está 120, tu vai ter que ter mais ou menos aí 24 mil reais na conta para operar. Esse seria o valor para operar esse contrato de forma correta, não alavancado. Mas, obviamente, não precisa desse valor para operar. Hoje em dia, com 15, 20 reais nas corretoras, eles liberam margem para trabalhar por cada contrato. Então, com 15, 20 reais, tu já consegue operar um mini índice que custa 24 mil reais. Então, eles dão corda para as pessoas se enforcarem. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui.